A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que alegria poder falar da palavra de Deus com você. Nós estamos numa série falando das profecias bíblicas, falando daquilo que a Bíblia fala que vai acontecer nos últimos tempos da história da humanidade. Nós falamos na semana passada que o Senhor Jesus, os profetas, profetizaram um momento de muita tribulação aqui na terra. E falávamos que Deus quer nos livrar dessa grande tribulação. Hoje nós vamos falar do arrebatamento. Quando a gente fala arrebatamento, surgem algumas questões, né? A pergunta é: o que é arrebatamento? Como ele acontecerá? Quando ele acontecerá? Qual a base bíblica? Quem vai subir? Quem vai ficar? Essas são perguntas que as pessoas fazem. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o nosso texto-chave, que está lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero ler o capítulo 4, 13 até o 5, 10. Diz assim, irmãos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que ele trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto ao tempo e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que sejamos acordados. Quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Amém. Que palavra maravilhosa, que revelação maravilhosa o Senhor nos deu através do apóstolo Paulo. Irmãos, a palavra para arrebatamento é harpazo, do grego, e no latim é rapto. Nós podemos definir arrebatamento como uma retirada repentina e sobrenatural da igreja para encontrar com Cristo nos ares. Como que isso vai acontecer? Que é uma pergunta que muitos fazem. Olha, irmãos, nós já temos exemplos na Bíblia de coisas semelhantes. Por exemplo, Enoque foi levado ao céu. Ele andava com Deus e Deus o levou para si. Também Elias foi levado ao céu. Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu. Então é mais ou menos dessa forma. Também Filipe, quando foi pregar ao eunuco etíope, ele foi arrebatado até o lugar que o eunuco estava. Então o Senhor vai retirar rapidamente a sua igreja. E isso nós cremos vai acontecer antes da tribulação. Por que nós cremos que vai acontecer antes da tribulação? Nós vemos Paulo dizendo aqui que Deus não nos destinou à ira. E a tribulação vai ser um momento em que Deus vai trazer juízo na terra. Quando Deus decidiu por fim à humanidade no tempo de Noé, Deus livrou Noé e sua família. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus retirou Ló e sua família. Então Deus há de retirar a sua igreja.
E nós temos base bíblica para isso. Quais são as bases bíblicas para o arrebatamento? São João 14:1, o Senhor prometeu buscar os seus. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar e voltarei para vos buscares, para que onde eu esteja, vós também estejam. Então, essa é a promessa. Em Apocalipse 3:10, o Senhor também faz uma promessa à igreja fiel, né? À igreja de Filadélfia. Abra sua Bíblia comigo e você vai ler. Apocalipse 3:10. Diz assim, irmãos. Apocalipse 3, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Também em Coríntios 15, 50 ao 52, Paulo fala como será o arrebatamento, né? Primeiro, os que morreram no Senhor, que estão conscientes, aguardando a salvação, eles vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Isso vai acontecer num piscar de olhos. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Nós vamos ver a partir dos 50. 1 Coríntios 15, 50. Irmão, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Você é chamado a esperar Jesus nas nuvens dos céus. Quando vai acontecer o arrebatamento? Aqui Jesus fala, olha, Paulo fala, né, perdão. Aqui Paulo fala, irmãos, eu não preciso falar mais sobre isso. A vinda do Senhor é como um ladrão, vocês sabem, não existe sinal para o arrebatamento. Existe sinal para a segunda vinda. E os sinais estão aí, né? Nós sabemos que vai levantar um governo único e nós vemos no mundo esforço para esse governo, a ONU, a União Europeia. Nós sabemos que vai haver uma degradação moral. Sabemos também que o final da era da igreja vai ser marcado por apostasia. Então esses sinais estão acontecendo. Então tudo indica que nós estamos perto do final da era da igreja, que vai ser a era da igreja vai finalizar com o arrebatamento. Ele é iminente, você deve esperar a Cristo a todo o momento. Você não fecha a porta da sua casa só um dia da semana, você fecha todo dia, porque você não sabe que dia que o ladrão vai vir. Todo dia você tranca a janela, fecha a porta, porque no dia que você descuidar pode ser o dia que o ladrão vem. Jesus sempre que falou da sua vinda, ele falava para nós estarmos apercebidos, porque muitos vão ser pegos de surpresa. Noé não foi pego de surpresa porque ele estava obedecendo a Deus. Quem que vai subir? É toda a igreja? Claro que não, irmãos. 5 virgens nécias, 5 prudentes na parábola das 10 virgens. No tempo de Noé fala que os homens viviam, não se preocupavam com Deus, comiam, bebiam, davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida sem se preocupar com Deus, achavam que Noé era um louco, Noé dizia que havia um grande dilúvio, até o dia que Noé entrou na arca. E eles foram surpreendidos pelas águas do dilúvio. Então você deve estar vigilante. Qual crente que vai ficar? O crente que está com o coração no mundo, o crente que está no pecado, está com o seu coração carregado pela ansiedade da vida, está vivendo na prostituição, na fornicação, na imoralidade sexual, né? Que graça no nosso tempo. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos santificar, estar preparado para esse grande dia. Se você tem que se arrepender de um pecado, é hoje que você deve fazer. Se você tem que se dedicar mais a Deus, consagrar-se a Deus, é isso que você tem que fazer. Se o seu coração está nas coisas desse mundo, ore a Deus para tirar o seu coração. Quando Ló estava fugindo de Sodoma e Gomorra, né, que os anjos o aconselharam a fugir,
O Senhor disse, o anjo disse, não olhe para trás. A mulher de Ló olhou, virou estátua de sal. Por que ela olhou para trás? O coração dela estava em Sodoma e Gomorra, talvez nos bens que ela tivesse, naquilo que ela construiu naquela cidade. Irmãos, nossa pátria é celestial. Que o seu coração esteja firme, desejando as coisas de Deus, buscando a Deus, santificando-se para Deus. Amém? Meu querido irmão, quero convidar você para nosso próximo áudio, que vai ser sobre a tribulação. Nós vamos falar sobre a tribulação. Amém? Vamos terminar orando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos dê do seu Espírito, que é de santidade. Senhor Deus, te agradecemos porque tem nos revelado o que há de acontecer. Pai, dai-nos graça para estar de pé na vinda do seu Filho. Ó grande Deus, dai-nos o teu Espírito, que é de santidade, Pai, de amor e de prudência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo áudio.